Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. O Vasco vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro, alcançando pela terceira vez nesta edição uma sequência de 5 jogos sem vitória, sendo que, dessa vez, a situação foi ainda mais grave. O time perdeu todas as partidas desse período e continua sua queda tanto na tabela quanto no rendimento dentro de campo. Contra o Bahia, na Fonte Nova, o Cruz-Maltino foi completamente dominado no primeiro tempo, e, embora tenha tentado reagir após o intervalo, a expulsão de David acabou dificultando ainda mais a missão. O Bahia, com uma atuação eficiente, venceu por 1-0, com gol de Eric Pulga, que marcou seu primeiro gol após uma longa recuperação de lesão e se emocionou bastante na comemoração. O jogo começou com o Bahia tomando as rédeas da partida. O time de Rogério Ceni teve o controle da posse de bola e foi mais eficiente nas chegadas ao ataque. Léo Jardim, goleiro do Vasco, teve que fazer boas defesas, e o time carioca se viu preso em seu próprio campo, sem conseguir fazer sua habitual troca de passes e mantendo pouco tempo a bola no pé. O Vasco não conseguiu encaixar seu estilo de jogo, com a falta de Felipe Coutinho sendo sentida na criação das jogadas ofensivas. Com isso, o Bahia, que contou com boas atuações de jogadores como Everton Ribeiro e Acevedo, dominou as ações, mas pecou na finalização, desperdiçando chances claras de abrir o placar. Na segunda etapa, Fernando Diniz fez algumas alterações para tentar dar mais volume ao time. Matheus França foi substituído por David, e Nuno Moreira foi recuado para a meia central, o que trouxe um pouco mais de energia ao Vasco, que passou a ficar mais tempo com a posse de bola e a tentar se aproximar mais da área adversária. Contudo, o Bahia não demorou a responder e, logo após uma grande defesa de Léo Jardim e finalização de Ademir, a partida foi decidida com um lance de bola parada. Eric Pulga, em cobrança de escanteio, aproveitou uma falha defensiva e marcou de cabeça, colocando o Bahia em vantagem. A expulsão de David, que deu um pisão no tornozelo de Cano, complicou ainda mais a situação do Vasco, que ficou com um homem a menos em campo. Com a desvantagem numérica, Diniz foi forçado a mudar novamente a formação, colocando Lucas Freitas e optando por um sistema mais defensivo, com apenas Raia no ataque. O Bahia, por sua vez, aproveitou a vantagem e intensificou a pressão, fazendo alterações no seu time e avançando suas linhas de ataque. A pressão aumentou, e, após a entrada de Thiago e Michel Araújo, o Bahia continuou ameaçando o gol vascaíno, até que finalmente o gol de Pulga saiu, fazendo justiça ao que foi o jogo. Com a expulsão de Ramos Mingo nos minutos finais, o Vasco teve uma última oportunidade de pressionar, já que o Bahia ficou com 10 jogadores em campo. A entrada de Vegetti e Matheus Carvalho foi uma tentativa de Diniz de adicionar mais poder ofensivo, mas o time não conseguiu encontrar espaços na defesa baiana. Mesmo com a pressão nos acréscimos, o Vasco não conseguiu balançar as redes. O Bahia, ao segurar o resultado, ultrapassou o Fluminense e subiu para a 6ª colocação, enquanto o Vasco, cada vez mais perto da zona de rebaixamento, segue em queda e pode terminar a rodada na 15ª posição. A situação está se tornando cada vez mais crítica, e o time precisa urgentemente de uma reação para evitar o rebaixamento. Rumores indicam que o Vasco da Gama está cada vez mais próximo de concretizar a contratação de um nome de peso do futebol latino-americano, o atacante uruguaio Brian Rodrigues. O jogador, atualmente no América do México, tem se destacado por sua velocidade, habilidade no drible e capacidade de decidir jogos importantes. Seu nome tem circulado nos bastidores de São Januário como uma possível adição para reforçar o ataque vascaíno, que busca reencontrar o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. A chegada de Rodrigues poderia trazer ao time não só sua experiência internacional, mas também o estilo de jogo agressivo que tanto se espera de um atacante de ponta. Com passagens por clubes como Peñarol, Los Angeles FC e Almería, Brian acumula experiência tanto em competições nacionais quanto internacionais. No América, ele teve participações decisivas em competições como a Copa dos Campeões da CONCACAF e a Liga Escape, mostrando que, mesmo em momentos de baixa, seu talento é inegável. Sua habilidade de quebrar linhas defensivas e criar jogadas de perigo poderia ser um trunfo para o Vasco, principalmente em um momento em que a equipe busca se fortalecer e fugir da zona de rebaixamento. A negociação, ainda cercada de especulações, pode estar prestes a se concretizar, gerando expectativas altas na torcida cruzmaltina, que vê em Rodrigues uma possível solução para os problemas ofensivos do time. Além de seu talento em campo, Brian Rodrigues também é conhecido por sua personalidade determinada e seu espírito competitivo, características que podem ser exatamente o que o Vasco precisa para enfrentar os desafios desta temporada. Com a experiência adquirida em clubes de peso e competições internacionais, o atacante uruguaio traz consigo a mentalidade de jogador de alto nível, capaz de assumir responsabilidades em momentos decisivos.
Sua postura de sempre buscar a superação e seu desejo constante de evoluir podem ser fundamentais para impulsionar o time em busca de títulos importantes, como a Copa do Brasil e a própria Série A. O Vasco, que atravessa um período de instabilidade, precisa de jogadores com a confiança e a mentalidade vencedora que Rodrigues possui, e sua chegada poderia trazer não apenas qualidade técnica, mas também o tipo de liderança que a equipe precisa para alcançar grandes conquistas. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. Nas temporadas 22 e 23 e 23 e 24, Brian Rodrigues brilhou pelo América do México, mostrando que seu talento vai muito além de estatísticas comuns. Apesar de algumas limitações de minutagem, o atacante uruguaio participou diretamente de gols em momentos decisivos, marcando tentos importantes e distribuindo assistências que garantiram vitórias e classificações em torneios-chave. Suas aparições em fases finais da Apertura, Clausura e em competições como a Copa dos Campeões da CONCACAF e a Liga Cup revelaram sua capacidade de decidir partidas em instantes cruciais, deixando claro que sua habilidade não se restringe apenas à velocidade ou ao drible, mas também à leitura de jogo e ao faro de gol em momentos decisivos. A possível chegada de Brian Rodrigues ao Vasco promete agitar o cenário do futebol brasileiro. Conhecido por quebrar linhas defensivas e criar jogadas de perigo com inteligência e dinamismo, ele poderia transformar o ataque vascaíno, trazendo qualidade, profundidade e ousadia para um time que busca reencontrar sua força. Mais do que um reforço técnico, Brian poderia injetar confiança e competitividade ao elenco, despertando não apenas a atenção dos torcedores, mas também do restante do campeonato, tornando o Vasco uma equipe mais imprevisível e perigosa. A expectativa é grande, a torcida imagina se o uruguaio será a peça que faltava para transformar um período de instabilidade em conquistas e momentos decisivos para o clube. Com a possibilidade de Brian Rodrigues vestir a camisa do Vasco, o que a torcida vascaína espera desse reforço de peso? Será ele o atacante decisivo que o time precisa para alavancar o desempenho no Campeonato Brasileiro e nas competições que estão por vir? A expectativa é alta, mas também existem questionamentos. Será que ele conseguirá se adaptar ao ritmo do futebol brasileiro e corresponder à pressão de atuar em um dos maiores clubes do país? O talento do uruguaio é indiscutível, mas a pergunta que fica no ar é: será que ele conseguirá ser o líder que o Vasco tanto busca para impulsionar o time rumo a títulos importantes? A chegada de Brian Rodrigues poderia transformar a dinâmica do time, mas será que ele estará pronto para ser a estrela que a torcida espera? Sua experiência em clubes de alta competitividade como o Los Angeles FC e o América do México preparou para desafios de alto nível, mas a adaptação ao futebol brasileiro é sempre um ponto crucial. O que você, torcedor do Vasco, acha dessa possível contratação? Será que Rodrigues tem tudo para ser o destaque que o clube precisa, ou a pressão de jogar no Brasil pode ser um obstáculo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas expectativas para o futuro do atacante uruguaio no Gigante da Colina. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.